ler a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos aqui na Tua presença. Ó Deus, por esse momento de louvor, de cântico, de celebração, na Tua presença que alegra o Teu coração e também o nosso. Agora, Senhor, queremos receber aquela porção da Tua palavra que o Senhor reservou para nós aqui nessa noite. O Senhor Jesus diz que a palavra é a boa semente e que o nosso coração é o terreno onde essa semente cai. E que muitas vezes vem um pássaro para roubar a semente quando ela cai no terreno. Nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos entendimento, compreensão da Tua palavra e não permita que ela seja roubada. Livra-nos de todo cansaço, de toda fadiga e principalmente de toda indiferença espiritual. Livra-nos, ó Pai, de toda perturbação e de toda inquietação e fala conosco em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu tenho certeza que, juntamente comigo, os irmãos já leram esse texto inúmeras vezes. Eu já o li uma dezena de vezes e também já preguei uma dezena de vezes aqui nesse texto. O que é que chama a nossa atenção, o que chama a minha atenção nesse texto? A primeira coisa é que esse livro de Atos, que nós chamamos de livro de Atos na antiguidade, ele primeiramente foi chamado de Atos do Espírito Santo. Porque ao longo das narrativas desse livro, nós vamos encontrar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, presente, atuante, manifestando, conduzindo, dirigindo e guiando o seu povo de uma forma extraordinária. Eu acho fantástico o que acontece aqui. Paulo já não é mais um missionário noviço e inexperiente. Já é a sua segunda viagem missionária. Ele já havia feito a sua primeira viagem, conduzido completamente pelo Espírito Santo, sabia da importância, da presença, da dependência, da direção e do poder do Espírito Santo para a realização da obra de Deus. E agora ele está iniciando a sua segunda viagem missionária. Paulo era um homem extremamente meticuloso, uma cabeça extremamente privilegiada, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, era um homem acima da média, muito iluminado por Deus. Paulo era um planejador e estrategista por excelência. Já li também uma dezena, talvez uma centena de livros, falando do trabalho missionário de Paulo, de quão operoso ele foi
de quão trabalhador ele foi no reino de Deus, pregando o evangelho para os gentios. E nós, como gentios, certamente hoje desfrutamos da graça do evangelho a partir do trabalho desse homem, do apóstolo Paulo. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem inteligente, um homem extremamente capaz, meticuloso, planejador, estrategista, mas que, acima de tudo, aprendeu a ouvir, a depender e permitir que o Espírito Santo o guiasse e o conduzisse. Amém? O Espírito Santo, Consolador, o Paráclito, que quer dizer companheiro que anda junto, companheiro que defende, que guia, que protege, intercessor, mentor dos servos do Senhor. O Senhor Jesus, estava lendo hoje, Evangelho de João, capítulo 16, hoje, está bem fresco na memória. O Senhor Jesus começa intimamente a compartilhar com seus discípulos, agora com maior clareza, que está chegando o momento da sua partida. E os discípulos começam a entristecer. E o Senhor Jesus vira para eles e diz: olha, convém-vos que eu vá, porque se eu for, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que estará para sempre convosco. Uma das maiores dádivas da vida cristã é o dom do Espírito Santo. Uma das melhores, extraordinárias coisas espirituais que recebemos da parte de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É notório a diferença que o Espírito Santo faz na vida de pessoas comuns. Eu me lembro aqui também dos apóstolos. O Senhor tinha sido crucificado, ressuscitado, e eles terrivelmente amedrontados, com medo dos perseguidores, com medo dos judeus, acovardados. Mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre eles como esse dom, como essa dádiva da parte de Deus, aquele Pedro, pescador, iletrado, de poucas letras, irmãos, aquele homem se levanta no meio da multidão com poder, com uma autoridade, e prega um sermão tão extraordinário, fazendo conexões ali do tempo presente, da história de Deus com a história passada, que eu leio e releio e falo, gente, é só Deus, é só o Espírito Santo para poder iluminar uma mente, dar uma graça para que alguém compartilhe e fale com tamanha ousadia e com tamanha autoridade, sendo quem era. O Espírito Santo é uma dádiva, é um dom de Deus para todo aquele que crê em Jesus e que faz de Jesus o Senhor da sua vida. É interessante que Pedro está pregando no poder do Espírito Santo, e à medida que ele vai pregando, o Espírito Santo vai agindo e vai compungindo os corações. À medida que ele prega, o Espírito Santo toma aquelas palavras e vai entrando dentro do coração das pessoas, e os corações vão ardendo, e os corações vão ficando constrangidos, os corações vão ficando compungidos, que chega no momento que eles gritam, irmão, pelo amor de Deus, o que nós devemos fazer? Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha sobre vós o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Que dádiva graciosa, que dádiva extraordinária saber que eu não estou sozinho.
Que presente extraordinário dos céus, o próprio Deus habitar em mim, habitar comigo, o Espírito Santo de Deus ser meu intercessor, que intercede por mim diante de Deus, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 27, com gemidos inexprimíveis. Que delícia ouvir a voz do Espírito Santo, dando entendimento e compreensão para algumas coisas espirituais que jamais seríamos capazes de entender e compreender, mas a presença dele, a graça dele, a iluminação dele quebra as barreiras, destranca os grilhões e nós enxergamos verdades espirituais que de outra forma jamais enxergaríamos. É uma dádiva, uma das maiores dádivas da vida cristã. É o dom do Espírito Santo que vem habitar o coração daqueles que se rendem ao senhorio de Jesus. Amém. Mas é tão interessante essa nossa relação com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos também, capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso, já agora na sua terceira viagem missionária, lá no capítulo 19, quando ele chega a Éfeso, ele encontra alguns discípulos e lhes pergunta se esses discípulos haviam recebido o Espírito Santo. E eu fico surpreendido com a resposta deles. A resposta é estarrecedora, porque eles dizem para Paulo: nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo chega às regiões de Éfeso, encontra com esse grupo de discípulos e pergunta: então, vocês receberam o dom do Espírito Santo? Que é isso? Sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. A nossa relação com o Espírito Santo, que é uma pessoa, pode ser uma relação muito boa e abençoadora. E deve ser. É uma dádiva, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Pode ser uma relação de companheirismo, de amor e de obediência. Mas também pode ser uma relação muito tensa, de dureza, de obstinação e de desobediência. Esse texto que eu acabo de ler, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 até o versículo 10, fica claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Fica evidente que a obra de Deus ela é conduzida pelo Espírito Santo. Como estava lhes dizendo, Paulo intenciona, nessa sua segunda viagem missionária, chegar à Ásia. Essa era a sua intenção, pregar o Evangelho ali e estabelecer ali o reino de Deus. Mas essa não era a vontade de Deus, não era a vontade do Espírito Santo para aquele momento. Ideia boa, plano excelente, intenção maravilhosa, pregar o Evangelho. Foi chamado para isso. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O escritor sagrado aqui, Lucas, que fazia parte da comitiva apostólica de Paulo, da equipe ministerial, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Era uma intenção boa, era um planejamento bom, mas não era a hora de Deus para
que o Evangelho fosse pregado na Ásia. Quem conhece Deus, quem está debaixo do senhorio de Jesus, quem recebeu o Espírito Santo e permite Deus lhe guiar a vida, o Espírito Santo vai nos conduzir da mesma forma como conduziu aqui o apóstolo Paulo. E o que eu acho mais interessante de tudo é que eles não chamam o Espírito Santo de diabo, porque nós temos uma tendência quase que natural de imaginar que toda oposição, que toda resistência às nossas boas intenções é uma ação do diabo, é uma ação maligna, é uma ação demoníaca. Não. Para eles fica muito claro e evidente que esse impedimento, essa ação de fechar a porta para eles entrarem na Ásia, especificamente em Éfeso, nesse momento, é uma ação do Espírito Santo. Eles conhecem o Espírito Santo, eles ouvem, entendem a ação, a manifestação e a direção do Espírito Santo. Fomos impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então defrontamos Mísia e tentamos ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E eles entenderam que era o Espírito Santo que estava agindo. Eles compreenderam que era o Espírito Santo de Deus que estava conduzindo. E certamente isso dá um nó na cabeça. Por que, Senhor? Mas à noite, esse mesmo Espírito Santo entra no sono de Paulo e lhe dá uma visão, na qual ele vê um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Se o Espírito Santo é dadivoso, se é uma dádiva, um dom extraordinário da parte de Deus, companheiro bendito, mentor extraordinário que nos guia em toda a verdade. Agora preste atenção, por favor. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é quando o Espírito Santo o deixa entregue aos seus próprios desígnios. Quando o Espírito do Senhor não pleiteia mais com ele. A dureza de coração e a obstinação são tão grandes que o Espírito Santo cansa de insistir, deixando essa pessoa entregue às suas paixões e aos seus desejos. Para mim, como crente e como servo de Deus, que entende essa bênção, essa dádiva extraordinária que é ser conduzido, que é ser guiado pelo Espírito de Deus, não há temor maior do que assumir uma postura de uma consciência dura, de uma cerviz dura, de um coração impenitente, ao ponto do Espírito Santo não pleitear mais e deixar entregue à própria vontade e ao próprio desejo. Porque o Espírito Santo, ele pleiteia conosco.
O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos direciona. Mas chega num momento, e nós temos vários exemplos aqui na Bíblia, que o Espírito Santo, ele deixa as pessoas entregues à sua própria dureza de coração. O Espírito Santo revela para Paulo e sua comitiva o lugar para onde deveriam se dirigir. Não era para a Ásia naquele momento, era para a Europa. Não era para Éfeso, mas era para Filipos. Não era para as regiões da Ásia, mas era para as regiões da Macedônia. O Espírito Santo, ele age, ele responde quando nós o buscamos em obediência, quando nós temos um coração maleável, quando nós temos um coração ensinável e quando nós temos ouvidos prontos para ouvir e obedecer. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51, aqui de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Eu gostaria que todos abrissem, acompanhassem a leitura da palavra de Deus. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. O que é a dura cerviz? O que é uma pessoa de dura cerviz? Muitos de nós aqui não foram acostumados com isso, né? Mas a minha geração ainda foi uma geração que teve muito contato, né, com o campo, com os animais, e ali a gente costumava, eu falo a gente, mas eu não, nunca fui homem para isso, né? Éramos acostumados, né, a domar cavalos, burros, os animais. Tinha alguns cavalos que você podia espancá-lo até sangrar. Ele nunca ia aprender. Tinha alguns cavalos que a gente tinha medo. Às vezes precisava deles, precisava montar, precisava usar para o trabalho. Ele aparentava dócil, você pegava a cuinha de sal, né, que era a forma de pegá-lo, pegava a cuinha de sal, chamava, ele vinha para comer o sal na sua mão, interesseiro que era, mas quando você passava a corda sobre ele, ele já endurecia o pescoço, já endurecia a cerviz. Quando você montava, você não sabia onde é que você ia parar, porque ele era completamente desobediente, ele era de dura cerviz, de muito dura cerviz. Ou seja, podia ensinar, podia gastar o tempo que fosse, podia dar sal, podia dar milho, podia tratar bem, podia usar todas as técnicas de domínio, de ensino, que alguns animais, eles eram de dura cerviz, o pescoço era duro. E não raramente você montava neles, ou eles empacavam,
ou eles disparavam. Não se sabe qual que era pior. Quando você montava e empacava, podia bater até sangrar, não ia sair do lugar. E não é só burro que faz isso, não. Cavalos também fazem. Dura cerviz. Outros você montava, colocava o cabresto, o arreio, e a hora que você dava a ordem de comando, ele desembestava. Ele ia para onde ele queria. E era um perigo terrível. Era assustador. Então essa é a dura cerviz. Não aprende nunca. Pode tratar bem ou pode espancar, que não adianta. Sangra, mas não aprende. Vai passar a vida inteira apanhando, vai passar a vida inteira numa luta, mas a cerviz é dura. E o Espírito Santo está dizendo para aqueles homens que ouviam a Estevão, o Espírito Santo está dizendo: homens de dura cerviz, vocês são de dura cerviz, vocês não quebrantam a cerviz, vocês não cedem nunca para ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês são endurecidos de ouvidos, são endurecidos de coração. Homens de dura cerviz, homens que não têm o coração circuncidado e tampouco o ouvido. Não ouve a Deus e quando ouve não obedece. O Espírito Santo pode falar e falar que a cerviz é dura. Entra no ouvido e sai no outro. Duros de coração, incircuncisos de coração. Aí vem a parte mais dolorosa: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Espírito Santo, Paráclito de Deus, companheiro, intercessor, consolador, que dirige, que orienta, que nos guia. Uma dádiva da parte de Deus. Mas como é duro. Pessoas que não desenvolvem um relacionamento íntimo e de obediência ao Espírito Santo. Mas pelo contrário, são duros. A cerviz é dura. O coração é impenitente. Vamos ler agora em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Nós fizemos aqui um contraste de Paulo com a sua comitiva, que tem boas intenções, que tem plano, que tem direcionamento, mas quando o Espírito Santo se manifesta, dirige e conduz, eles ouvem e obedecem à voz do Espírito Santo. Mas lemos aqui em Atos 7:51, aquela geração de Estevão, que vê os sinais de Deus, a manifestação do Evangelho, da graça de Deus, mas não ouvem o Espírito Santo, porque são duros de coração, de cerviz dura, servem a eles mesmos, mas não servem a Deus. São cavalos empacados que não cedem nunca à voz de comando do Senhor. Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova,
e viram as minhas obras por 40 anos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor passou 40 anos no deserto, pelejando e confrontando aquela geração, mas não adiantou absolutamente nada, porque era uma geração encanecida, era uma geração endurecida, que ao longo de 40 anos, recebendo as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, o mar vermelho que se abre, o maná que cai do céu, a água que brota da rocha, sandálias que não se rasgam, vestes que não se rasgam, contudo, não converteram os seus corações ao Senhor. Não se renderam à voz de Deus e nem à voz do Espírito Santo. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Estes sempre erram no coração. A fonte é corrompida. O coração não é convertido, o coração não é rendido ao Senhor. Sempre erram no coração, é a fonte. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos irmãos e irmãs, uma das maiores dádivas da vida cristã é o dom do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que fala, que ouve, que insta, que direciona. Mas como uma pessoa que é preciso ter um relacionamento íntimo, pessoal, mas também de obediência. A palavra de Deus, a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo. E quero encerrar dizendo que é doloroso ler a respeito daquela geração que passou 40 anos no deserto e nunca se arrependeu. Que passou 40 anos no deserto recebendo as dádivas de Deus, as benevolências, a bondade de Deus. Até que o Senhor chegou num momento e disse: basta. Se o meu agrado não foi suficiente para converter o vosso coração, vocês vão experimentar o desagrado do Senhor. O Espírito Santo, ele insta conosco. O Espírito Santo, ele é longânimo, ele tem uma paciência alongada, comprida. E ele vai pleiteando, ele vai pelejando. Mas chega num momento que, se nós não nos arrependermos, se nós não ouvirmos a sua voz, se nós não tomarmos uma posição de coração, de mudar o coração, de mudar o comportamento, pode chegar num momento em que o Espírito Santo ele nos leve a experimentar o desagrado do Senhor. Coisa terrível,
inimaginável é sair do agrado para o desagrado. Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se o Espírito Santo está falando com você, se o Espírito Santo está instando com você, dizendo, arrependa-te, sai desse caminho, toma uma posição na sua vida, muda o rumo, muda o curso da sua vida. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu com os pais lá no deserto. Para quê, meus queridos? Nós não somos mais fortes do que Deus. Para que resistir a Deus e à vontade de Deus, sendo que a grande alegria de um servo de Deus é estar no centro da vontade de Deus e ser conduzido por Deus? Que alegria, eu imagino Paulo, juntamente com a sua comitiva, saber que Deus estava presente e de uma forma muito clara, às vezes até doída e dolorosa, dizendo, não. Ásia, agora não. Mas, Senhor, não. Então nós vamos para Bitínia, Senhor, não. Bitínia, não. Uai, Senhor, aí nós ficamos perdidos, não. Agora é a Macedônia. Fantástico, não é? O Espírito Santo entra no sono do apóstolo Paulo, dá-lhe uma visão, e ele vê ali um varão macedônio de pé, gritando, passa, Macedônia, ajuda-nos. E eles entenderam imediatamente que era a voz do Senhor, que era a direção do Senhor. Nós vamos orar agora. Essa relação com Deus, com o Espírito Santo, ela é íntima, ela é pessoal, não é? Ela não acontece de uma forma por atacado, não é? Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que trata com cada um de nós de uma forma peculiar. E você sabe mais do que ninguém o que é que o Espírito Santo tem falado com você, o que é que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Eu sinto de dizer aqui nessa noite que o Espírito Santo está dizendo para alguns aqui, olha, muda a sua vida. Para outro, o Espírito Santo está dizendo, olha, eu estou te dando a chance de você se arrepender e confessar, e abandonar o seu pecado. E para outros, o Espírito Santo está dizendo, não é do jeito que você pensa, é coisa boa, é intenção boa, mas não é isso que eu tenho para a sua vida nesse momento, nessa hora. Gente, se nós não pudermos ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós estamos igual aqueles irmãos lá de Éfeso, nem sequer ouvimos dizer que tem o Espírito Santo. Insistir em dureza de coração, o Espírito Santo está falando, olha, não é isso, querido. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Não é, e você sabe. Nós sabemos. E às vezes nós insistimos para sofrer e para dar com os burros na água. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Uma decisão de obediência que hoje pode mudar o resto da sua vida. Uma decisão de obedecer e de seguir a direção de Deus pode abrir as janelas dos céus e dar um novo rumo, uma nova página, uma nova escrita.
se ouvirdes a sua voz, não vamos ser como os pais no deserto, que resistiram. Porque sempre, olha que coisa dura, esses sempre erram no coração. Misericórdia. Ai, Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia. Tenha compaixão das nossas vidas, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos seguir a Tua direção, queremos a Tua bênção sobre a nossa vida. Mas para isso é preciso um coração maleável, é preciso um coração compungido, é preciso um coração servil. Livra-nos do endurecimento de coração, Senhor. Livra-nos da dura cerviz. Livra-nos de endurecermos a nossa consciência. Hoje, se ouvirdes a sua voz, que não sejamos como aquela geração de Estevão. Vocês são homens de dura cerviz, e assim como vossos pais no deserto, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Deus, tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece a vida de cada um que aqui se encontra. O Senhor sabe o que o Senhor tem falado com cada um de nós. E naquilo que nós precisamos te ouvir e mudar, que nós saiamos daqui com um ânimo novo, com a disposição nova e com uma decisão nova de servir ao Senhor de todo o nosso coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai.